pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Coletivamente, o podcast que é exclusivo para falar sobre saúde coletiva. O Coletivamente faz parte do projeto de extensão da medicina da UCPEL. Eu, Alexandre Mock, sou professor da UCPEL e coordenador do Coletivamente. Estou hoje acompanhado aqui da Jéssica e da Lívia. Olá. Oi, boa tarde. Então, eu sou a Jéssica Migliorini, estudante do 5º ano de medicina, sou extensionista do projeto. Boa tarde, eu sou a Lívia, estudante de medicina do 3º ano e sou aluna extensionista do projeto Coletivamente. Então, hoje a gente está com a honra de receber duas convidadas muito especiais, que são duas mulheres, que são super... representam importante, né, na área da saúde, nas áreas em que atuam, né? Então, representatividade feminina extremamente importante, para falar de um tema, para a gente encerrando aí o mês de julho, né, sobre o Julho Amarelo, sobre hepatites. Então, agradecer desde já o convite, a doutora Gabriela e a Carol. Muito obrigado, meninas, sejam bem-vindas ao Coletivamente. Boa tarde, meu nome é Gabriela, é um prazer grande estar aqui. Vamos ver se a gente consegue ajudar aí no conhecimento. Olá, boa tarde a todos, eu sou a Carol, então sou enfermeira, é um prazer estar aqui participando com vocês, então, dessa conversa, né, desse tema tão importante. Então, apresentando, né, a doutora Gabriela Breitenbach, dos Santos, é gastroenterologista, formada na medicina da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, fez residência de clínica médica na Faculdade Federal do Rio Grande, residência de gastroenterologista na Faculdade Federal de Pelotas e mestrado em saúde no ciclo vital da Faculdade Católica de Pelotas. E apresentando a Caroline, então, a Caroline Madruga Félix é enfermeira, pós-graduada em enfermagem do trabalho e atualmente trabalha na coordenação da rede de doenças crônicas transmissíveis na Secretaria Municipal de Pelotas. Então, falando do tema de hepatites, um tema que é extremamente recorrente para nós da área da saúde, né, independente do nível de atenção que a gente estiver falando, tanto de atenção primária quanto nível hospitalar e secundário. A gente tem em torno, no Brasil, aí, giro em torno de 34 a 35 mil novos casos por ano, né, de diagnosticados. E a gente sabe muito da subnotificação que a gente vai estar falando. E mortes, inclusive é uma doença que causa mortes em cerca de 1.000 a 1.200 pessoas por ano diretas, né, por hepatites virais. Então, é um assunto extremamente importante e em julho a gente celebra ali, né, um mês, Julho Amarelo, para lembrar, então, da importância de falar sobre a abordagem às hepatites. Então, a ideia do podcast de hoje é conversar um pouquinho sobre isso. A primeira pergunta, então, antes de tudo, para a Carol, é para explicar melhor para a gente como é essa rede de doenças transmissíveis na Secretaria, como é que funciona. Então, a rede é um serviço, né, que existe dentro da Secretaria Municipal de Saúde, voltado a trabalhar essas doenças, né, transmissíveis prioritárias. Dentro da rede, então, nós trabalhamos as hepatites virais, então, foco na hepatite B e na hepatite C, além disso, HIV/AIDS e também a sífilis. Junto, também, trabalhamos com a tuberculose. Então, todos esses agravos, né, que são notificados, que são detectados no município, passam pela rede, né, através de notificações, todo o fluxo de capacitações do município, né, de profissionais, né, existentes no município, passam pela rede. E perguntando então para a nossa gastro, Gabriela, o que são as hepatites virais e quais os principais tipos? Então, as hepatites virais são, na verdade, uma doença infecciosa, né, que a gente pega o vírus da hepatite, que tem mais de um tipo, e que vai atacar o fígado, né, vai causar uma hepatite. A importância de falar desse assunto, né? A Organização Mundial da Saúde tem um projeto que até 2030 seria erradicar as hepatites como um problema de saúde mundial. E isso a gente só vai conseguir quanto mais gente souber sobre hepatites. Então, é muito legal que vocês convidaram para a gente falar desse tema. E quanto mais a gente testar e tratar, né? E prevenir, principalmente. E sobre os tipos, então, tem a hepatite A, B, C, D e E. E as que são mais importantes, assim, que as que a gente fala mais, como a colega falou, são a B e C. Por quê? Porque essas são do tipo de hepatite que a gente pega e o vírus fica com a gente, não vai embora sozinho, que nem, por exemplo, a hepatite A, que se falou agora um pouco nas enchentes, que é uma hepatite que dá, a pessoa fica ruinzinha aqueles dias, mas depois fica curada, né? Então, a B e C que a gente tem que correr atrás aí para diagnosticar e tratar. E esse paciente, né, Gabi, ele é um paciente que ele é crônico, né? É importante falar que é uma doença crônica, hepatite B, hepatite C, né? A C, embora tenha tratamento, né, mas a B costuma cronificar mais.
E como é difícil ter esse paciente na mão da gente, né? Porque por mais que a gente trate, a gente vai falar dos testes rápidos que é difícil fazer, mas depois manter o acompanhamento desse paciente também é um desafio, né? Sem dúvida. A hepatite C, como tu falasse, agora com os tratamentos a gente consegue curar a hepatite C, que é uma coisa que a gente não falava assim com tanta tranquilidade. Mas é isso, eles são pacientes crônicos. E às vezes a gente só descobre a hepatite quando já tem uma lesão grave no fígado, a cirrose ou câncer de fígado, então aquele paciente vai ser para sempre paciente, mesmo que ele trate a hepatite C. E a hepatite B cronifica e ela, ao contrário da hepatite C, não tem cura, ela fica sempre no nosso organismo, que a gente tem são medicamentos para deixar o vírus dormindo, assim, né, controlado e evitar que ele lesione mais o fígado, mas ele vai ficar sempre com o paciente, a gente tem que tratar, né, em alguns casos se erradica, mas na maioria das vezes um paciente crônico. Então, Gabi, só para pegar um gancho, assim, cada hepatite tem uma forma de pegar, né? De ser transmitida. Como é que elas são transmitidas, assim, rapidamente pra gente aí? Eu acho importante lembrar, então, as hepatites virais a gente pode pegar via sexual, então o sexo sem camisinha, né? Que cada vez, às vezes, a gente esquece um pouquinho, o pessoal só tem medo do HIV, hoje em dia nem tem medo, às vezes, porque tem a profilaxia pós, mas a gente pega na relação sexual, mas também pega com contato com sangue contaminado. E eu sempre falo assim, que a gente tem que tirar um pouco o estigma, assim, só usuário de droga, injetável, não. Qualquer sangue contaminado. Então, manicure aí que usa alicate, né? A gente sempre fala, será que todas as manicures de Pelotas têm uma autoclave maravilhosa? Todos os centros que fazem tatuagem têm um lugar que esteriliza maravilhosamente bem, né? Não sei. Então, a gente pode pegar, né? Então, tirar um pouco esse preconceito, às vezes, que a gente tem com as hepatites. A gente pode pegar no jeito mais inusitado e simples, assim, numa coisa do dia a dia, né? Indo fazer as unhas, por exemplo. Por ser tão simples, às vezes as pessoas desconhecem o diagnóstico e quando vão descobrir que tem a doença, já é num estágio bem avançado mesmo, né? Isso, e daí não entendem, onde é que eu peguei, como é que foi, e não dão atenção. Exatamente. Exatamente. Carol, tu pode falar pra gente como é que o SUS atua na prevenção das hepatites virais, principalmente na B e C? Sim, então, como funciona a oferta de serviços, tá? Falando na nossa experiência aqui quanto município. Então, a partir do teste rápido, né, do atendimento na unidade básica de saúde ou do serviço de saúde, onde é realizado, então, o teste, né, e é diagnosticado, se tem a oferta de exames, né, laboratoriais pelo SUS. Então, fiz um teste rápido, por exemplo, deu positivo, eu sigo para um teste de laboratório que existe, né, disponibilizado via SUS. Depois de um resultado confirmatório, todo o tratamento é disponibilizado pelo SUS também, né? Então, o paciente, depois de diagnosticado, pode ter todo o segmento, mesmo ele optando por, de repente, fazer o acompanhamento médico na rede privada, a medicação vai estar disponível via SUS, os exames podem ser via SUS. Então, hoje é esse o fluxo que existe SUS dentro do nosso cenário da cidade. A Gabi tocou num ponto que eu achei legal, assim, a gente retomar, porque desse estigma, né, da doença sexualmente transmissível, assim. E Carol, não sei se tu tem muito isso na prática, que talvez isso seja uma da dificuldade que a gente tem, esse estigma que talvez venha lá do HIV, né, das doenças sexualmente transmissíveis, das pessoas acessarem o teste rápido, que é um teste super fácil, né, que está disponível em todas as redes de atenção primária, enfim, e que talvez por esse estigma não procure esse atendimento. E aí a hepatite fica sofrendo com isso também, não sei se tu percebe. Sim, é verdade, a gente percebe isso, porque aí deixa um pouco de falar dessa parte e fica, né, sempre vai ser o HIV e as pessoas, né, têm esse estigma, né, de, é uma ST, eu tive alguma relação, né, então o pessoal tem, realmente é um cenário que é presente. E uma coisa que eu abordo muito com os alunos, assim, né, nas unidades de saúde que a gente atua, que o teste ele é um rastreio. Né? Então, Exato. Se eu já estou suspeitando de alguma coisa, eu estou fazendo uma investigação. E a ideia do teste é uma prevenção secundária, assim, é rastreio. Né? Então, eu vou rastrear quem não tem nada de sintoma. Acho que isso é importante. Né? Não esperar, né, Gabriela, surgir os sintomas de hepatite, surgir alguma coisa que a gente vai falar mais para frente para ir procurar o teste. Sim, porque quando surge é porque já é um sinal mais avançado, né? Então, essa ideia que a gente vem passando e vem transmitindo é que as pessoas, pelo menos uma vez na vida, façam a testagem, né? Porque daqui a pouco, como a doutora disse, né, não sabe em que momento ali fazendo a unha, há muito tempo atrás, em algum momento, né, fui infectado e não soube. Então, acho que é pertinente essas testagens. E aí, bom, como sendo rastreio, né, então, na verdade, todo mundo que teve vida sexual ativa, tem vida sexual ativa, a ideia é esse teste, né, o Ministério orienta. Profissionais de saúde, acho também, né, Gabriela, porque a gente se contamina, se tem contato, se expõe bastante, né, acho que é importante reforçar isso também para os profissionais. Profissionais de saúde, sempre a gente
acho que está se cuidando, né? Mas principalmente o pessoal da enfermagem ainda que faz mais procedimentos, às vezes, que são simples, entre aspas, eles fazem muitos, né? Então, às vezes se expõe até mais, né? Mas médicos, técnicos, todo mundo tem que se testar. Qualquer pessoa sexualmente ativa, inclusive no protocolo do Ministério da PDC, fala todo mundo acima de 40 anos, a gente pode testar. Então, às vezes a gente está lá no ambulatório, né? Agora falando um pouquinho profissional lá, de, sei lá, outra coisa, nem é no atendimento falando disso, mas não custa nada, né? Botar o teste rápido junto, já vai fazer a investigação de outra patologia. Aproveita ali, não está errado, muito pelo contrário, está indicado pelo Ministério de fazer o rastreio, que como vocês dois já comentaram, né? As hepatites, no geral, não tem sintoma nenhum por muitos anos. Quando eles começam a dar sintomas, é que o quadro já é, muitas vezes, irreversível, que é a cirrose, né? Então, a gente tem que pegar antes. E Carol, a gente falou do teste rápido e, claro, da sorologia sanguínea, né? Que é o exame de sangue para ver HIV, hepatites no sangue. Mas como é que é a segurança do teste rápido, assim, que também gera bastante dúvida, até por parte do profissional de saúde, que às vezes contesta o teste rápido, assim, queria que tu falasse um pouquinho sobre. Certo. Então, o teste rápido, desde que executado, né, de forma correta, como o fabricante orienta, ele é 95% seguro, né? Então, a gente pode ter segurança nesse teste, né? É um teste que o Ministério da Saúde preconiza que a gente realize. Inclusive, o nosso município aqui, a gente tem um número de testagem muito baixa, né? Para a nossa população, a gente deveria testar muito mais. Então, é um teste seguro. Então, como reforçando o que eu falei, desde que sendo bem executado a técnica, que já vai, né? Então, 95% dos casos que ele apresenta ali de positivo, depois a gente fazendo o exame de carga viral para confirmar que é a sorologia, né? Eles vão, né? Vai dar positivo. Em alguns casos, né? Que a gente tem algumas exceções, alguns quadros de vacina que podem interferir no resultado, ou um histórico de algum marcador que já se tem, que a pessoa já tenha tido a doença, realmente a gente pode ter alguma diferença ali no resultado, mas fora essas situações, é um teste super seguro. Gabi, quais são os sintomas mais comuns? Ele sempre aparece sintoma ou ele pode ser uma doença mais silenciosa? Sim, né? Pode ser silenciosa, como a gente comentou, né? A gente fica, às vezes, anos sem sentir nada. Às vezes, logo quando a gente tem o contato, até pode ter um quadro viral, assim, que parece uma gripe. E que daí, quantas vezes a gente pega a gripe aqui em Pelotas, né? Nem dá pra falar, a gente perde as contas, fica com uma dor no corpo e tal. E depois pode ficar anos sem ter absolutamente nada. E muitas vezes com o contato até não sentir nada nem na primeira exposição. Então, a gente... É por isso que a gente está aqui falando, né? Porque quando começar sintoma, provavelmente já é uma doença mais avançada. Existem outros, tem gente que tem algumas dores no corpo, tem náusea, pode ter uns sintomas assim meio inespecíficos, mas a grande maioria não sente nada. Só depois quando já tem a cirrose, né? Que é o que é a cirrose, que eu já falei umas 10 vezes aqui, então só para deixar, é quando o fígado já está tão machucado e já tem tanta fibrose, tanto machucado que ele não consegue mais regenerar. E daí já não consegue mais produzir o que o fígado tem que produzir, não consegue mais filtrar o sangue como ele deveria. E daí sim é um paciente que a gente, mesmo tratando a hepatite, vai sempre ter que ficar de olho. Carol, então, como o Julho Amarelo contribui para a conscientização e a testagem? Eu acho que o Julho Amarelo... Na verdade, a gente tem que falar sempre, né, das doenças durante todo o ano, mas eu acho que o mês enfatiza mais porque as equipes de saúde se sensibilizam, né, com a temática e acabam, então, realizando mais campanhas, fazendo mais atividades, falando mais sobre isso e chegando mais na população, né? Então, para saber mais de um diagnóstico precoce, de um tratamento precoce, né? E falar na prevenção. E o pessoal acaba falando mais na prevenção realmente nesse mês, né? Alusivo, então, às hepatites virais. A gente aqui no município, durante esse mês, a gente sensibiliza que as equipes façam mais realmente essas atividades. Não esquecendo durante o ano, porque é uma coisa que a gente tem que falar todos os dias, né? Quanto profissional da saúde, a gente tem que estar sempre falando, porque são doenças, né, que são preveníveis e, infelizmente, a gente vê uns números que ainda nos assustam, né? Só puxando um gancho aqui, comentando que vocês estão falando, né, sobre a importância de falar e tal, e que aqui no município o rastreio é menor. O meu mestrado, que foi agora, apresentei agora no final do ano, e que vai esperando o artigo, exatamente mostrou isso. Eu pesquisei o perfil dos pacientes tratados com hepatite C aqui em Pelotas, e o resultado indireto foi que ele sugeriu que aqui há um subrastreio em toda a região sul, na região aqui que pega, Rio Grande do Sul toda não, né? Toda aqui que pega Pelotas, pelo menos, né? Rio Grande já é outra
faz os tratamentos lá. Mas os municípios aqui da volta e Pelotas tem sim um subrastreio e ainda se fala, e provavelmente mais em mulheres. A gente ainda tem, às vezes, uma sensação que a mulher não vai se expor, né? Então, a importância da gente testar e falar, a importância do mês amarelo, enfim, né? Lembrar isso sempre, e é por isso que a gente está aqui hoje, inclusive, né? Que legal, Gabi. E tu vê que chama atenção, porque talvez até uma questão cultural nossa, assim, acho que do sul, do Rio Grande do Sul, né? De ser mais negligente, talvez, com saúde, assim. Em compensação, a mulher procura muito mais serviço de saúde, né? E, ao mesmo tempo, é a que menos acaba tendo acesso. Isso é engraçado, né? Isso é uma das coisas. Claro, como foi um estudo, assim, um corte, né? Pode ser... Vai ter que ter outros estudos para ter certeza. Mas foi uma das coisas que mostrou que há provavelmente um subrastreio aqui na região. E em mulheres, que, como tu falasse, geralmente são as que procuram. Então, será que é nós profissionais que não estamos testando, ofertando, né, quanto deveria, e é um cenário que a gente vem falando bastante, tem que testar, não pode perder oportunidade, sempre que o paciente chegar, né, ofertar o teste, sempre os 4, a gente fala para fazer todos os testes, não perder oportunidade. Então, e a gente vem aumentando nesse número aqui no município, claro, mas ainda estamos longe, né, do cenário que a gente gostaria, mas estamos avançando. Mas parece haver, assim, uma questão até de um pré-conceito, assim, né? A mulher, então, vai ser menos exposta, talvez sexualmente, né? Então, não vou abordar só o homem, que tem uma tendência, né, diferente de disposição. Eu vejo muito isso, assim, essa questão cultural também relacionada com esse pré-conceito, assim. E, Carol, aproveitando isso, assim, né? Quem é que pode pedir o teste rápido? Porque não é só o médico, só o enfermeiro, né? O técnico de enfermagem também pode ofertar na OBS, né? Sim. O agente de saúde pode divulgar. Sim. Todos os profissionais de saúde podem realizar a testagem, né? Ali o procedimento de testagem, exceto o assistente social, que o conselho deles não permite. Então, todos os profissionais, o técnico pode realizar a testagem, ele só não pode assinar o laudo, né? O laudo, né? Ele tem que ter um profissional de nível superior como supervisor dele, mas qualquer profissional pode ofertar, posso acolher esse paciente no serviço de saúde, posso realizar a testagem. Né? O ideal é isso. Então, chega um paciente, eu não tenho enfermeiro no serviço. Não, mas eu tenho um técnico de enfermagem, eu tenho um nutricionista, eu tenho um dentista que sabe fazer, foi capacitado, esse profissional pode estar realizando a testagem. E, Carol, tu falou, né, que o SUS oferece, né, o tratamento. E como é que o paciente procede, assim? Deu positivo o teste, como é que ele procede, como é que ele faz, como é que é a continuidade do tratamento? Assim? Certo. Então, o paciente fez o teste rápido, né? Depois coletou a sorologia, deu positivo. Então, ele vai voltar no médico, que vai preencher um formulário solicitando a medicação, e aí o paciente vai se encaminhar até uma UDM para retirar as medicações, né? Que hoje a UDM que dispensa a medicação aqui em Pelotas fica no ambulatório de medicina da UFPEL. Então, todo paciente vai sempre fazer a retirada lá. Então, o médico preenche o formulário e o paciente, junto ao formulário, vai até a UDM e retira a medicação. Tanto um paciente de rede privada quanto o paciente da rede pública. E isso é importante para a gente, acho, reforçar, porque há toda uma luta para a gente descentralizar ainda cada vez mais, né? Antes não era assim, né? Eu lembro quando eu me formei, a gente precisava encaminhar para o gastro para que o gastro prescrevesse tratamento. Né? E aí queria ouvir um pouquinho vocês duas sobre a importância dessa descentralização, né? Acho que nessa questão do acesso. Eu acho super importante, né? Porque como qualquer município aí da região, não é fácil de conseguir encaminhamento para o especialista, né? O pessoal da secretaria sabe melhor que eu. Sim. Qualquer especialidade é complicadinho. Isso que gastro nem é das que mais demoram aqui em específico, né? Então, que coisa boa que o tratamento está mais simples hoje em dia, mais eficaz, e isso que também proporcionou descentralizar, né? Acho que é importante dizer uma coisa assim, tirar o estigma que quem pensa, eu tive um pai, um tio que tratou, sei lá, 15, 10 anos atrás. O tratamento era outro, muito mais penoso, tinha muito efeito colateral, a minoria ficava curada. Esses novos remédios agora tem mais de 95% de chances de curar a hepatite C, agora falando, né? Não é hepatite B, desculpa, só para deixar bem claro, a hepatite C tem mais de 95% de chance de cura. E a grande maioria não sente absolutamente nada no tratamento. Então, o tratamento é tranquilo, que às vezes o pessoal vem com medo daquele do interferon, que era aquele antigo. Não se usa mais, pessoal. O tratamento é tranquilo. E mesmo da hepatite B, né, que a gente falou que cronifica, o tratamento é tranquilo também, não causa efeitos. Então, que às vezes tem esse medo, assim, lembra alguém tratou lá atrás, né? Então, a importância que isso, sendo um tratamento mais tranquilo, também facilitou para o pessoal da UBS poder tratar.
E a gente até, eu como prof aqui da Católica, né, tento enfatizar isso, né, agora, pra gente aprender a tratar hepatite C e hepatite B, porque agora tá podendo tratar nas UBSs e no clínico, né, não precisa ser só no gastro. Exato, porque facilita, né, para o paciente não estar tendo que sair do seu território, né, e a gente sabe que a demanda do médico especialista é muito maior. Então, hoje tem esse protocolo com os critérios que dos pacientes que podem ficar no serviço, né, na UBS. Então, se o paciente se encaixa naqueles critérios, ele, né, tem os exames complementares, tudo certinho, o médico vai fazer o cálculo e ele pode fazer todo o acompanhamento, né, durante o tratamento, depois da cura também, e ficar sempre na unidade básica de saúde. Claro, aqueles pacientes mais complicados, que não se encaixam nesses critérios, vão acabar indo para o especialista, mas a gente reduz bastante essa lista, né, essa demanda para o especialista, que a gente sabe que a oferta é menor e às vezes o volume é muito grande. Então, hoje, todos os pacientes de hepatite C, então, ficam tendo critérios, podem ficar na unidade básica de saúde, os de hepatite B ainda não, então eles seguem um fluxo para o especialista. Mas já facilitou bastante, assim, já é um gargalo que eu acho que desafogou um pouco. Desafogou bastante. E aqui a nossa prevalência de hepatite C é maior. Então, principalmente aqui no município, a importância de ter acontecido isso. Né? Então, a hepatite B, como é uma doença, essa que a gente falou, assim, que crônica, que não tem a cura, que é mais complexa, por isso que vai para o especialista. Porque não vai ser agora que vai tratar, ele vai ficar tratando por muito tempo, né? Mas a hepatite C, não sendo, né, casos específicos aí, pode ser tratada, né, tranquilamente pelo médico da família, e facilitar muito para o paciente, que é o que é o mais importante. Exatamente. A prof. Gabriela falou sobre a cirrose, né? Então, eu queria saber quais são os tipos de hepatite que podem se tornar crônicos e trazer essas complicações mais graves, como a cirrose e o câncer hepático. Então, as que trazem isso geralmente, então, são a hepatite C e a hepatite B, que é os que a gente está falando mais aqui, né? Que são essas que ficam no organismo, que não é essas que dão e passam, né? E a cirrose é uma doença muito ruim, porque ela causa muitos outros problemas, né? A famosa ascite, que é a água na barriga, que o pessoal chama, o amarelão, problemas de coagulação, pode dar perda de peso, mal-estar, vômitos com sangue, e pode levar ao óbito, né? Quando uma dessas coisas, né, complica. E o câncer de fígado. Então, eu sempre falo assim que tem... As pessoas, se tu perguntar assim, a grande maioria, do que tu mais tem medo? Eu tenho medo de ter câncer. Bom, então, câncer de fígado, se você fizer a vacina da hepatite B, se prevenir usando camisinha, tudo mais, você não vai ter câncer de fígado, pelo menos pode cortar um da lista, né? Então, é importante a gente aqui estar falando e testar e tratar. Pois é, e a gente tocou num ponto, acho que é crucial, assim, que é da vacina, né, da hepatite B, né? E talvez por isso a gente tenha menos casos de hepatite B, porque a gente já tem a vacina, né, forte no nosso meio. Mas mesmo assim a gente enfrenta hoje, né, a Carol também pode somar, uma resistência com a vacinação, né, e demais, assim, as pessoas que às vezes vacinam por hepatite, não fica imunizada na primeira, né, ciclo de vacina, tem que fazer novamente. Então, eu queria que vocês comentassem esse impacto dessa vacinação, assim, na prevenção da hepatite B, principalmente. Queres falar primeiro? Pode ser. Não, então, realmente a vacina da hepatite B é uma ferramenta que veio, né, para auxiliar muito nesses casos, né, então... De um tempo para cá, então, a gente tem uma crescente, né, nesse indicador, assim, de crianças vacinadas, né, mas ainda se tem uma lacuna de pessoas que não se vacinaram ou que a vacina, né, não deu certo, e que a gente precisa tá sempre verificando a situação vacinal e tá ofertando também a vacina, porque é uma ferramenta, né, para que a pessoa não desenvolva a doença. Como qualquer vacina aqui, né, ela é super importante para isso, porque a gente não precisa ficar doente de ter que tratar, a gente cura antes, vamos dizer assim, né, a gente evita antes, e é uma vacina que, essa sim não tem, acho que, efeito colateral nenhum, nunca ouvi nem falar de quase efeito colateral de hepatite B, é super segura, tem há muitos anos já sendo testada, então que também é um medo aí que aconteceu aí recentemente com vacinas novas, a hepatite B já tem há várias décadas já, então é super segura, tem no município, tem que procurar e testar e vacinar, que realmente é menos uma coisa pra gente se preocupar, Sim, né? Todas as unidades básicas de saúde, né, tem disponíveis, não é uma vacina que não faltou, não tem faltado, não tem previsão de falta, então é, né, questão de orientação, de oferta, que as pessoas saibam que tem, e da importância, né, de estar com o calendário vacinal completo.
E acho que também reforçar, né, porque tanto a vacina quanto os testes rápidos não têm território, né? Então qualquer ser humano pode procurar qualquer uma das UBS. Então, bom, mesmo que eu não more nessa região, nessa unidade básica, mas eu estou passando na frente, eu estou aqui no centro, eu quero ir na casa da vacina. Então não tem território. Então vacina é livre acesso, teste rápido é livre acesso. Sim. E olha o que a doutora Gabriela falou, gente, a vacina, né, junto com o preservativo, a prevenção, né, da doença sexualmente transmissível, previne um dos tipos de câncer, né, que é o câncer de fígado. Então acho que isso é uma ferramenta importante para a gente insistir, inclusive, em ações como PSE na escola, né, trabalhar desde com os adolescentes, principalmente, e falar sobre isso. E reforçar as campanhas de vacinação, né? Então a gente tem vacina em todas as UBS, como a Carol falou, e tem muita dose e pouca procura ultimamente. Assim. Então a gente reforçar isso para as pessoas procurarem as UBS para se vacinarem. E vamos começar pela Gabriela, mas acho que a Carol pode acrescentar bastante também. Como é que os profissionais da atenção primária podem ajudar na educação em saúde sobre hepatite? Bom, acho que a gente falou já um pouco, né, de como fazer isso, né? Mas eu acho que é principalmente ofertando os testes rápidos, que é o que a gente falou, explicando. Eu acho que é um pouco o que a gente já falou, assim, que você não fez nada errado, né? Não é uma doença que a gente pega porque a gente fez, né, alguma coisa. Não, a gente às vezes pega jeitos mais simples. Quase todo mundo tem vida sexual ativa ou já teve, já se expôs de algum modo, né? Então, assim, tirar um pouco esse estigma, acho que isso é importante. E, batendo na tecla de novo, testar e vacinar. Acho que é isso que o pessoal da rede pode nos ajudar. E agora ainda tem essa ferramenta de poder tratar quando tem, né? Mas acho que é importante a gente focar na prevenção. O que tu acha, Carol? Não, concordo, né? Estou de acordo com o que a doutora falou. Né, as equipes de saúde, então, né, podem... Porque a unidade básica é a porta de entrada, né, dos pacientes. Então, é onde eles conseguem ter essa troca, conseguem, né, escutar o paciente e perceber essa situação. Então, ali é o melhor momento para falar sobre a prevenção, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, né, sem julgamentos, né. Vou escutar, né, fazer esse meu lado profissional, né, você escuta sem julgamentos, para que o paciente se sinta confortável e também, né, confiante das ferramentas de vacinação, da testagem, se sintam seguros e não tenham medo, porque às vezes a pessoa também tem um medo do diagnóstico, né? Então, acho que esse acolhimento, né, que o profissional trabalhe com esse acolhimento, sem julgamento, e que passe uma tranquilidade para o paciente, acho que isso é importante, assim, para a gente conseguir avançar nesse processo. E assim a gente vai enfrentando os estigmas, né? Acho que é esse o caminho. A gente falou muito de atenção primária, assim, mas queria também abordar, Gabriela, a questão nível hospitalar, assim. Internações, muitos diagnósticos também acabam sendo feitos a nível hospitalar, sim, né? Então, sim, os testes rápidos durante a internação, acho que era importante a gente reforçar isso. E eu queria te ouvir, Gabriela, sobre os casos que precisam internar o paciente de hepatite e também ouvir a Carol um pouquinho, quando esse diagnóstico é feito no hospital, como é que deve proceder, assim. Tá. Bom, geralmente o paciente interna, o principal motivo do paciente que interna com hepatite é o paciente que já tem, como a gente falou, a complicação que é a cirrose. Então, na verdade, ele tem uma complicação da cirrose, vomita sangue, por exemplo, daí interna, descobre que tem um problema no fígado, que tem cirrose, e daí, bom, qual é a causa dessa cirrose, né? A gente tem que pensar no uso de álcool, que é uma das causas, mas a outra causa imediata é as hepatites, então testar. É uma das principais causas. Tem outras complicações, né? O paciente pode ter encefalopatia, quer ficar desorientado, cair, se encontrar desacordado, quando vê também a cirrose, essa encefalopatia, por quê? Por causa da hepatite. E casos bem menos comuns, mas existem de insuficiência hepática, que é quando o fígado realmente para de funcionar totalmente, né? Daí isso tem que ser internado. Mas eu acho que é importante lembrar, assim, que paciente que é internado por mesmo outras causas, né? A pessoa tá num sistema de saúde ali, né? Não custa nada a gente testar. Mesmo o paciente com pneumonia, internou por, né, outros motivos. Tem que ir excluindo, né, as situações ali que podem, né, vir junto com aquele cenário. E aproveitar, clínico, como tu falou, a oportunidade. O paciente tá ali, nunca fez, bom, é o momento também de testar. Sim, né, porque essas doenças, não, eu digo, não vem estampada, né, no rosto de ninguém. Então, ninguém tá livre de estar acometido de alguma delas. Então, a gente, né, dentro daquele cenário clínico, a gente vai, né, ofertar todas as demandas possíveis. E vem junto a isso os testes rápidos, né, dessas doenças. E aí, bom, testou no hospital, deu positivo para hepatite B ou C,
E aí, Carol, como é que é o fluxo? Que a gente falou bastante do fluxo na atenção primária. Sim, aí o pessoal, né, as equipes do CCIH já tem esse fluxo, eles fazem essa articulação de coletar os exames, né, de carga viral também, para o mesmo fluxo, coleta a carga viral, aí se positivar e vai se encaminhar para os tratamentos. Então, importante, né? Porque saúde coletiva, ela está em diferentes níveis de atenção, né? Desde a primária, a secundária. Eu acho que é importante falar um pouquinho de nível hospitalar, que às vezes é um lugar que não sei como se daria isso, assim, a gente vê o teste rápido, a gente falou um pouquinho da qualidade do teste rápido, às vezes não tão bem feitos, assim. Então, a importância das equipes dos hospitais, da enfermaria também estarem capacitadas, estarem atentas sobre o teste rápido e acho que também do profissional internista, né, Gabriela, ofertar e prescrever ali a realização dos testes, acho que também é uma coisa que a gente precisa avançar. E também, não sei, discutir com a prescrição de enfermagem, né? No paciente porque internado. tem um cenário, assim, de hospitalar mais maternidade, teste rápido com maternidade, né? De rotina, de protocolo de parto ali, né? Então, na parte clínica, assim, no atendimento, de modo geral, não se tem tanto esse fluxo para testagem, né? Mas, como vocês falaram, a gente pode aproveitar a oportunidade. Exato. O paciente clínico, mesmo por outras patologias internadas, é um teste barato, fácil. É muito mais barato fazer o teste do que tratar depois e pegar uma doença no início. Então, e depois, como a colega falou, né, vai ser feito todo o protocolo. E geralmente o tratamento das hepatites, é importante dizer, é feito igual ao ambulatorial. Depois que o paciente deu alta, tá tranquilo, as coisas estão bem, daí se trata as hepatites, né? Não se faz geralmente tratamento de urgência. Porque às vezes alguém... meu familiar internou, né? Só para entender que isso é um tratamento que se faz depois no ambulatório. E não vai nem retardar a alta, não vai nem aumentar o tempo de internação, é isso. Carol, a gente falou então de testagem e a gente tem em Pelotas o CTA, né? Que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Aí queria que tu apresentasse um pouquinho o CTA para nós, assim, porque dentro das atividades está inclusive teste rápido, né? De hepatite B e hepatite C. Sim, então o CTA é um serviço, né? Que tem aqui no município, como o nome já diz, então é um centro de testagem, lá acontecem as testagens e o aconselhamento. Como eu digo, o teste não é só o teste, é um teste rápido, mas a gente tem toda uma conduta, né? Então, aquele aconselhamento, aquela conversa pré-teste, durante o teste e pós-teste, porque a gente tem os dois diagnósticos que a gente vai entregar ali, ou um positivo ou um negativo. Então, a gente tem que estar preparado para acolher essa demanda. E hoje no CTA, então o CTA é o serviço, né, que funciona no turno da tarde, a gente tem uma equipe multiprofissional ali, temos médicos, enfermeiros, farmacêuticas, e além disso, hoje a gente está ofertando ali, a gente está com um serviço novo, que é o Teleprep também, Teleprep-PEL. Então ali agora também é ofertado a profilaxia da PrEP. Então, que é um avanço, né, que é uma profilaxia para o HIV/AIDS, né. Então, a gente também conseguiu unir essas demandas. Então, é um serviço que aumentou bastante a procura, assim. A gente começou no final de abril, início de maio, e a gente só vem numa crescente cada vez, né? Todo mês a gente aumenta o número de atendimentos, número de dispensação de PrEP, número de atendimentos, de acolhimentos, né? Então, tem sendo bem importante, assim, para o município esse serviço. Que legal, né? E é mais um passo nessa descentralização, né? Uma descentralização organizada, né? E eu acho que uma outra tarefa também ali do pessoal do Teleprep, eles identificam de onde são esses usuários, né, Carol? E fazem busca ativa com as unidades de saúde. Então, eles identificam ali que o usuário veio, deu positivo, eles fazem ali... Está conseguindo articular, né, com a ponta. Cuidado, essa coordenação do cuidado que é tão importante, né? Então, devolve esse paciente para a UBS de forma já organizada. E aí eles também fazem o diagnóstico de hepatite B e hepatite C, o hepatite B encaminham para o gastro para o tratamento, e a hepatite C já prescrevem ali o tratamento. Sim, eles já solicitam os exames complementares, eles já conseguem fazer todo esse encaminhamento de fluxo por ali. Então, já pedem o exame de carga viral, já pedem os exames complementares, aí o paciente pode voltar para ali para ele dar um encaminhamento, o formulário para retirar a medicação, ou para retornar para a sua unidade básica, ou para encaminhar para o especialista. Que legal. Parabéns, Carol, pelo serviço e que siga a gente conseguindo também centralizar de forma mais organizada para outros lugares também, né? Acho que isso é importante, assim. E o CTA fica no centro de especialidade, é isso? Isso, no centro de especialidades, na Voluntários da Pátria, sala 407. E também é livre acesso, né? Porta aberta, né? Sim, a livre demanda e tem também os agendamentos, né? Porque a gente tem o serviço do tele, então o pessoal pode estar ligando, pode estar agendando, fazendo contato ali pelo WhatsApp ou livre demanda. De segunda a sexta, no turno da tarde, das 13 até as 18 horas, porque é para ter o tempo de acolhimento, enfim, realização do teste. Tá. A gente está organizando agora, um dos próximos episódios vai ser específico sobre o teleprep, assim, para a gente também andar com a questão da PrEP, que é tão importante, assim.
Mas, bom, a gente vai se encaminhando para o fim, então, do nosso episódio de hoje. E aí queria, para encerrar, assim, né, meninas, ouvir, Gabi, de ti. Bom, um paciente que tem hepatite está nos ouvindo, assim, né? Então, o que dizer para esse paciente, né, que daqui a pouco abandonou o tratamento, né, que não procurou o serviço de saúde. Então, como acolher esse paciente? Tá. Então, para esse paciente dizer que vale a pena, sim, procurar o atendimento, mesmo às vezes que a gente pensa assim, eu já tô com uma doença avançada, eu já tive sinais de que tô com a doença mais pra frente, não importa, porque a gente tirar o vírus que ainda tá ali machucando, pode evitar outras complicações. Então, eu já tenho cirrose, por que eu vou tratar? Não, mas se tu tirar, vai parar de inflamar aquele fígado, vai evitar que tu sangre, que tu tenha outras coisas. E que, como a gente falou aqui, o diagnóstico é fácil, é só ir na UBS. Às vezes consegue tratar até lá mesmo, nem precisa ir ver o gastro, né? Então, é importante... e que realmente o tratamento hoje em dia é bem mais fácil, né? Menos sofrido, não tem quase efeito colateral. Então, não se sentir medo, que está na hora de fazer. Nunca é tarde, né? Pra gente cuidar da saúde e ir atrás de melhorar. Acho que essa é a mensagem. Que maravilha. E, Carol, acho que a tua mensagem vai ser para os profissionais de saúde, assim, né? A importância desse rastreio, assim, nessa busca. Sim, como eu falei antes, né, os profissionais que estão na ponta são a porta de entrada desses pacientes. Então, lá é o melhor momento, é o melhor local, então, para a gente poder diagnosticar, né, encontrar esses pacientes, ofertar esses exames para que os pacientes descubram, né, seu diagnóstico em tempo oportuno para a realização de tratamento. E além disso, também, para a gente cortar a cadeia de transmissão, né, porque aquele paciente que não sabe do seu diagnóstico acaba transmitindo para outras pessoas. E a gente acaba sempre avançando e não conseguindo bloquear isso. Então, acho que é bem importante, né, que os profissionais de saúde tenham consciência disso, né? Então, do seu papel, assim, de orientar, de informar as pessoas, de testar, de não perder a oportunidade da gente identificar esses diagnósticos o mais cedo possível. Então tá, então hoje a gente encerra, né, esse episódio de hoje, tão importante. Queria agradecer as convidadas. Gabi, muito obrigada pelas explicações clínicas. Carol, pela trazer essa parte do SUS, né, que eu acho que muita gente também não sabe. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, que é muito importante da gente estar falando, trazendo, né, para a pauta, assuntos que não são tão falados mais, né, que o pessoal não fala mais tanto na prevenção, né, dessas doenças. Então, acho que é bem importante a gente ocupar esses espaços e trazendo essas falas, essas orientações. Obrigada. Agradecer também o convite, agradecer a companhia, que eu conheci a Carol aqui no ar. E foi muito bom te conhecer, aprendi coisas também, tá? E acho que realmente agradecer a oportunidade de a gente poder falar desses assuntos que às vezes não estão mais em voga, né? Eu também tenho a impressão assim, que um pouco o pessoal perdeu o medo de pegar a DST, né? Tem deixado o preservativo de lado. Então, lembrar que existe e se aconteceu de pegar, que a gente tem o que fazer, né? Então, é isso. Obrigada. Então tá, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer também a Jéssica e a Lívia pela participação aqui do podcast de hoje. E dizer que vai estar liberado daqui a pouquinho no Spotify da UCPEL. E a gente vai ter um episódio especial do Coletivamente, ainda essa semana, trazendo a participação de um aluno que veio do Taiwan fazer vivências em saúde coletiva aqui na Católica de Pelotas, né? E tá numa das nossas unidades de saúde no Pestano, que é o LIU. Então, em breve, também um episódio especial. Obrigado e até a próxima. Thank you.